Mas antes, você sabe que a gente sempre diz aqui, todos os dias, que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas têm uma consequência a longo prazo. Não é só no momento que a gente faz, porque a gente normalmente faz escolhas sem pensar no que está fazendo. Ah, vou fazer isso, me deu 5 minutos. Vou fazer aquilo, me deu 5 minutos. Mas é a longo prazo. Lembra que eu disse outro dia para vocês? Pensa na atitude que você toma hoje, na decisão que você toma hoje, daqui 5 minutos, daqui 5 anos, daqui 50 anos, daqui 5 meses. Pensa nisso. Por que eu estou falando isso? Porque na história que nós vamos ver agora, a gente vai ver o que aconteceu com uma escolha lá na frente. Vejam só. Meu nome é Kátia e hoje eu vou contar a minha história. Acabei entrando pro mundo da prostituição, pois essa foi a única opção que eu tive para não passar fome. Vinda de uma família desfeita, onde tanto meu pai como minha mãe bebiam e faltava tudo em casa. Acabei entrando pro mundo da prostituição, pois essa foi a única opção que eu tive para não passar fome. Por isso, eu vim parar nas ruas. Como uma garota de programa, eu pagava as minhas contas. Eu tinha uma casa para morar e eu ia levando a minha vida, mas eu não estava feliz. Pois eu acho que nenhuma mulher fazendo o que eu fazia deveria estar feliz. Eu tinha que aguentar cada homem horrível. Não era fácil ter que estar sempre sorrindo, ter que lidar com gente que só quer te usar e depois te descartar. O meu sonho era abandonar essa vida, ter um trabalho digno, um marido, filhos, poder andar com a cabeça erguida nas ruas, ser respeitada. Eu sabia que essa vida não me levaria a lugar nenhum. E eu tinha medo de ficar velha e não poder mais vender o meu corpo. Eu pensei que ele era só mais um cliente entre tantos, mas não foi bem assim. Eu comecei a sair com Carlos porque ele sempre aparecia. Dizia que gostou de mim, que me achava bonita, que eu era diferente das outras. Com isso, fomos criando uma amizade. Eu sabia que eu não deveria me apaixonar por cliente nenhum, mas eu gostava da forma como ele me tratava. E mesmo não sentindo atração por ele, era muito bom quando estávamos juntos. Havia alguma coisa diferente. Ele era doce, ficava me olhando minutos a fio e dizia que gostava de me olhar, que isso só bastava. Eu nunca encontrei um homem assim. Nunca fui tratada com tanto respeito e isso mexia comigo. Acabei contando sobre a minha vida, coisa que ninguém, nem as meninas que trabalhavam comigo sabiam. Isso porque ele insistiu e eu não gostava de ficar lembrando o passado. Ele ficou muito impressionado ao ver o quanto eu já tinha sofrido e disse que eu não merecia aquilo. O Carlos se importava comigo. No começo eu achava que ele queria algo mais. Ele sempre voltava e com isso começamos a ser amigos. Até que um dia ele me chamou para sair, queria me levar para passear. Eu não sabia se eu deveria aceitar. E se eu estivesse dando esperanças a ele? Será que ele tinha se apaixonado por mim? Demorou um pouco para eu aceitar o convite dele, mas um dia acabamos saindo. Era bom estar na companhia do Carlos, ele me fazia resgatar a minha fé nos homens. Mas apesar disso, eu tinha medo dele estar se apaixonando por mim. Eu temia estar cometendo um erro por me encontrar com ele. Estávamos numa tarde agradável e ele falou um pouco de si. O Carlos trabalhava como viajante, por isso estava muito ausente. Ele disse que queria ter um lugar para onde ele pudesse voltar, uma mulher, filhos, enfim, uma família que esperasse por ele. Quando ele disse que queria se casar comigo, eu achei que ele estava brincando, mas ele disse que era sério e que já estava de olho em mim há muito tempo, só não tinha coragem de me falar. Eu me assustei, convenhamos, não é todo dia que a gente recebe uma proposta dessas. Aos poucos ele me acalmou e foi contando um pouco o que tinha pensado. Ele disse que queria me dar uma vida digna, que já tinha notado que eu era diferente das outras garotas de programa. E por ser muito tímido, ele não tinha lá muito sucesso com as mulheres, o que fez com que ele se apaixonasse por mim. O Carlos disse que não exigia que eu gostasse dele como ele gostava de mim, mas que se eu quisesse, eu poderia ao lado dele ter uma vida como qualquer mulher sempre sonhou.
que ele me falou isso, eu achei estranho, mas depois eu fiquei feliz, pois eu vi que era um grande negócio. Afinal, eu nunca gostei de ser garota de programa, e ainda que ele não fosse o homem dos meus sonhos, eu poderia pelo menos tentar. Eu sempre acreditei que o amor era algo que vai crescendo com a convivência. Quem sabe com ele não seria assim. Eu contei tudo para as minhas amigas. Achei que elas ficariam felizes por mim, mas não foi bem assim. Elas disseram que eu estava louca, que esses homens prometem que vão nos tirar da vida, mas depois, na primeira coisa que fazemos a contragosto, eles jogam na nossa cara o lugar de onde viemos. Eu sabia que havia muitos contras, mas eu não queria me deixar contaminar pela descrença das minhas amigas. Vai saber quando eu teria outra oportunidade dessas, talvez nunca mais. Sair da vida, ter uma casa só minha, criar os meus filhos, era isso que eu queria. E eu já tinha me decidido, eu ia me casar com Carlos, mesmo não gostando dele. Fui morar com Carlos e ele não quis se casar no papel, mas isso não me importava. Eu queria estar junto com ele. Ele me tratava muito bem, viajava durante a semana e eu ficava sozinha em casa. Eu não tinha muita coisa para fazer, mas só de pensar que eu não tinha mais que suportar aqueles homens horríveis que me procuravam quando eu era garota de programa, eu já ficava radiante. Engravidei logo no primeiro mês em que estávamos juntos. O meu sonho era ter um filho, e quando soubemos que seria um menino, o Carlos ficou muito feliz. Ele fazia de tudo por mim, pagava as minhas despesas, me dava dinheiro e era sempre muito carinhoso. No começo eu tinha medo que ele usasse o fato de eu ter sido uma prostituta contra mim. Mas quando entrávamos nesse assunto, ele dizia que isso pertencia ao passado e que para ele nada disso importava. O Carlos vivia o presente e aos poucos eu fui começando a admirar o jeito dele. Eu fiquei com muito medo quando meu filho estava para nascer. Eu não sei, me senti tão sozinha, sem uma família por perto, eu não tinha ninguém. E o Carlos era tudo na minha vida. Ele esteve comigo o tempo todo, na sala do parto e depois no quarto onde eu fiquei me restabelecendo. O nosso filho era a coisa mais linda, perfeito. Ele escolheu o nome, Leonardo, e eu gostei. Eu faria qualquer coisa para vê-lo feliz. Ele dizia que eu havia lhe dado o maior presente do mundo. E foi uma época muito boa. Ele, por sua vez, sempre muito carinhoso, sempre preocupado por me deixar em casa sozinha durante a semana, já que ele viajava na segunda e só voltava na sexta. Ele disse que ficaria comigo nos 3 primeiros meses. Havia pedido uma licença e já tinha guardado um dinheiro para isso, pois ele não ia me deixar na mão. Ele se preocupava com o nosso filho. Ele me respeitava e eu podia dizer que eu comecei a amá-lo. Carlos precisou voltar ao trabalho, me deu um medo. Eu sempre fui muito insegura, sempre esperando o pior acontecer. Eu não sei de onde vinha isso, mas eu sentia o perigo rondando o tempo todo. Eu não conseguia dizer o porquê. Ele não podia mais ficar em casa e eu sabia que ele já tinha até feito demais, ficando 3 meses comigo e com o Léo, o nosso filho. E havia chegado a hora dele voltar ao trabalho. Os meus dias com o bebê eram bastante solitários. Eu não tinha amigos, morava num bairro afastado e por isso eu ficava dias e dias sozinha naquela casa. Apesar dos pesares, eu me sentia feliz, sentia que minha vida tinha entrado nos eixos. Eu tinha conseguido realizar o meu sonho de me casar e ter uma família. De vez em quando eu lembrava das meninas e sentia saudade da companhia delas. Mas voltar para aquela vida, jamais. Ser mãe é padecer no paraíso, e estando sozinha eu sentia isso na pele, e eu adorava cuidar do meu filho.